Olha, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia na história, né? Embora as civilizações antigas, como a egípcia, a indiana e a chinesa, cultivassem conhecimentos e visões de mundo sofisticadas, foi na Grécia Antiga que a filosofia nasceu e se desenvolveu. Vimos que entre os gregos havia uma cultura pluralista, aberta a influências e estimuladora de um pensamento autônomo, debatido e polemizado. Há, no entanto, outros motivos igualmente importantes que favoreceram o nascimento da filosofia entre os gregos. Toda vez que nos referimos à Grécia Antiga, estamos, na verdade, nos referindo a um conjunto de cidades politicamente independentes umas das outras. É possível observar que as cidades se situavam ao longo de todo o mar Mediterrâneo, mas se concentravam na península em que hoje se localiza o país que hoje conhecemos por Grécia. No século V a.C., Atenas concentrou diversas realizações culturais e transformações políticas. É por isso que ela é frequentemente tomada como exemplo. Solon e Clístenes, dois políticos atenienses, foram os principais responsáveis por reformas políticas que permitiram o desenvolvimento da democracia na cidade. Essas reformas estabeleceram leis que contrariavam alguns costumes patriarcais e dividiram de maneira mais equitativa o poder. Primeiro, os grupos mais poderosos tiveram seus poderes igualados aos dos menos poderosos. Mais tarde, todos os cidadãos passaram a ter os mesmos direitos e deveres, princípio chamado de isonomia e adotado hoje nas constituições da maior parte dos países ocidentais. Antes dessas reformas, as leis eram feitas no Areópago por um pequeno grupo de pessoas sob a influência da deusa Atenas, a deusa da sabedoria, que, segundo a tradição, só falava a alguns. Mas Clístenes instituiu o Tribunal Popular e a Assembleia, que passaram a debater questões importantes para a cidade, na presença de todos os cidadãos em um local circular para que todos estivessem diante de todos. Na Assembleia, todos os cidadãos têm direito à palavra, princípio chamado de isegoria. Todos têm igualmente o poder de falar, na praça pública, na ágora, na Assembleia, no Areópago. Essa nova configuração do espaço político exigiu mudanças na mentalidade política dos cidadãos atenienses. Nessa nova sociedade, eles não apenas obedeciam às decisões e às leis, mas tomavam decisões e faziam as leis que deveriam ser obedecidas. Os homens passaram ao centro, determinando os destinos da cidade e, portanto, tiveram de pensar por si mesmos. Não havia mais respostas vindas de cima e todas as decisões poderiam ter seus pressupostos questionados, de maneira que quem defendia tal ponto de vista teria de explicá-lo a quem o criticava também. A filosofia é justamente essa forma de pensamento que questiona os pressupostos e que, nessa nova forma política, é muito estimulada. No início, a filosofia se ocupava da natureza em busca de suas leis e de uma cosmologia, mas pouco a pouco as demandas de cunho político, moral e ético fizeram com que o ser humano, e não mais os deuses, ocupasse o centro das atenções. A esquerda imagem de debate em agro ateniense de William S. Bagdatopoulos, que viveu entre 1888 e 1965, e acima a abertura das atividades do Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal. Os ideais e conceitos políticos ao modelo arquitetônico das instituições públicas, as inovações culturais e políticas realizadas pelos gregos entre o nascimento e a consolidação da filosofia se refletem ainda hoje nos tempos atuais. É nesse contexto que Sócrates, segundo Cícero, que viveu entre 106 a.C. e 43 a.C., trouxe a filosofia dos céus para a terra, inaugurando o período que é chamado antropológico e não mais cosmológico, e deu grande impulso ao que Deleuze chama de potência do pensamento. Também a arte, outra potência do pensamento, se desenvolveu muito nesse período áureo de Atenas. Durante o governo de Péricles, entre 461 a.C. e 429 a.C., grandes obras arquitetônicas como o Pártenon foram construídas. A escultura grega chegou ao seu ponto mais alto com as obras de Fídias. Os três grandes autores trágicos, Sófocles, Eurípides e Ésquilo, também produziram suas peças teatrais nesse momento. Na medicina, destaca-se a obra de Hipócrates, considerado o pai desse saber. Heródoto e Tucídides narram fatos memoráveis do passado sem recorrer aos mitos e deram início à historiografia e ao conhecimento que hoje chamamos de história. O Pártenon foi um templo erguido para a deusa Atena, é um símbolo tanto da arquitetura grega quanto da democracia, pois sua longa construção foi decidida em assembleia, que também escolhia anualmente os cidadãos responsáveis pela fiscalização da obra. O discóbulo, lançador de disco, feito pelo escultor Miron em 450 a.C., é um exemplo da grande estatuária grega que celebrava a beleza do corpo humano. Nesse caso, também os esportes são celebrados. O advento da polis, nascimento da filosofia, entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça em suas origens solidárias das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega.
De fato, é no plano político que a razão na Grécia primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se. A experiência social pôde tornar-se entre os gregos objeto de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade a um debate público de argumentos. A razão grega é a que, de maneira positiva, refletida, metódica, permite agir sobre os homens, não transformar a natureza. Dentro de seus limites, como em suas inovações, ela é filha da cidade, filha da polis, filha da puta. A puta que é igual polis quer dizer muitos, né? Então puta é aquela que dá para muitos, ou que dá para a cidade inteira, né? Jean-Pierre Vernans, Origem do Pensamento Grego. Embora muitos considerem hoje que vivemos em uma sociedade democrática que a filosofia, ciência e arte estão muito desenvolvidas, é comum encontrarmos conflitos entre alguma das formas de potência do pensamento, a mitologia, a religião ou o senso comum, o que prova que essas três formas de pensamento ainda vigoram entre nós. E são muito influentes. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.